Olá, queridos irmãos. Aqui quem fala é o seminarista Jackson, do Presbitério Costa Verde, da Igreja Presbiteriana de Santa Cruz. A pedido do nosso irmão presbítero Williams, que nos pediu com muito carinho que falássemos sobre o tema missões para os irmãos que estarão vendo este vídeo, este pequeno vídeo, né? Iremos falar um pouco a respeito de missões no texto que será proposto para nós aqui. Eu não sei se você vai ouvir na parte da manhã, ou da tarde, ou da noite, independente de que hora seja, que seja para edificação da sua vida e em nome do Senhor. O texto que eu quero propor para nós lermos aqui, talvez você, ao lê-lo comigo, você se depare com ele e diga, mas o que isso tem a ver com missões? Eu quero trazer aqui uma linha de entendimento, trazer o vigor, vamos dizer assim, missionário no coração da igreja, no coração nosso, que compomos o corpo de Cristo. Que nestes tempos tão tristes que temos vividos, não somente neste tempo, mas nos anos que se passam, vemos um esfriamento, uma apostasia, e isso é consequência daquilo que o nosso Senhor Jesus já tinha nos alertado que aconteceria, né? Então, sem muita demora, irmãos, eu peço que o irmão abra comigo no livro das Revelações, no livro de Apocalipse. O capítulo é o capítulo de número 20, e o versículo é o versículo de número 1 ao 3. Eu quero me ater somente a esses 3 versículos. Tá ok? Enquanto você procura aí, eu vou dar um tempinho para o irmão procurar, para que você acompanhe comigo a leitura, tá? Você que pode aí acessar o celular, o computador, o tablet e a própria Bíblia física, se abra comigo e acompanhe comigo, tá ok? Então, vamos ler o texto, irmãos, que diz assim: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Verso 2. Ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Querido e amado irmão, só para nós entendermos um pouco, esse livro está dividido em 7 sessões, e essas sessões são ciclos da segunda vinda do nosso Senhor Jesus, né? Estamos nesse aguardo, esperançosos, essa esperança que esteja viva em nossos corações, pois o Espírito Santo os mantém vivos. Então, nas 6 primeiras sessões, nós vemos essa referência da segunda vinda. Só que quando nos deparamos com a sétima, que é esta, que vai do capítulo 20 ao capítulo 22, os primeiros versículos do capítulo 20 vai nos dizer e trazer a referência da sua primeira vinda. E essa primeira vinda, ela vai ecoar essa primeira vinda de Jesus. E quando nós olhamos aí, a partir do versículo 3, né? O versículo 1 e o versículo 2 estão mostrando o poder da primeira vinda, a chave e a corrente que prendeu ali o dragão, né? Que é o versículo 2, o dragão. Que isso significa o quê? Uma limitação de Satanás, né? Ele ainda será solto, como revela o versículo 3, mas ele agora está limitado. E quando ele foi limitado? Nesta primeira vinda. E essa primeira vinda, a parte A do versículo 3, que diz assim, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele. Então aqui nós nos deparamos com esse poder, nos deparamos com esse poder vindouro da primeira vinda do Senhor. E nós podemos nos deparar com este poder
o que está escrito lá em Lucas, capítulo 10, o verso 17 até o verso 20, que diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa alegria que nós temos que ter em nossos corações, a alegria do Evangelho, quando nós professamos, quando nós anunciamos, quando nós dizemos a verdade do Evangelho. E qual é esta verdade? A verdade é a vinda, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus para o perdão dos pecados. Essa é a coluna vertebral do Evangelho. Nós encontramos essa verdade nos escritos dos apóstolos, dos profetas, essa coluna vertebral. E isso é o que rege a mensagem de missões da igreja. A igreja que não se atém a essa verdade não é uma igreja missionária. O homem, a mulher que não tem essa verdade em seu coração não é uma igreja missionária. E essa verdade, ela tem que estar viva em nosso coração. E essa verdade, ela tem que trazer alegria a nós. Porque ele venceu. E por ele ter vencido, o nosso nome está escrito no livro da vida. Já estava há muito tempo escrito. Então essa alegria, ela tem que perdurar em nossos corações. Ela tem que ser viva e viva a cada dia. Esta alegria, não porque os espíritos se submetem ao que nós anunciamos, mas pelo nosso nome está escrito. Então essa é a anunciação do Evangelho. Uma observação a ser feita quando os gregos eles vão conversar ali com os discípulos, Filipe e André, e eles falam que queriam ver Jesus. E vamos lembrar aqui que era muito difícil um gentil se encontrar com Jesus. Jesus era um rabino, Jesus era um judeu e, segundo as tradições antigas, era complicado um gentil se encontrar com um judeu, e principalmente um rabino, um mestre. Jesus era considerado um rabino e um mestre. E então Jesus, no meio dessa visita que eles queriam ter inesperada, os discípulos vão até Jesus perguntar se Jesus receberia essa visita ou não. Eles queriam ouvir um sim ou um não. E no meio da resposta, Jesus começa a dizer várias coisas como desconexas, ali em João 12, no capítulo 12. E o versículo 31 e 33 nos chama a atenção. Eles queriam saber somente se Jesus queria recebê-lo, esses gentios. E Jesus começa a falar sobre a sua morte. Morte. Eles queriam saber só um sim, só um não. Então Jesus começa a dizer lá no versículo 31 do capítulo 12 de João: Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então nós vemos aqui o significado da parte B do versículo 3 de Apocalipse 20, que diz lá, a parte B, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. O mundo estava em escuridão. Satanás mantinha as nações na escuridão. E no Antigo Testamento, Deus havia escolhido um povo. E esse povo escolhido era Israel, não eram as outras nações. As outras nações estavam ocultas, escondidas das mentiras de Satanás. Só que Jesus veio para tirar
estas amarras da mentira que cobriam todas as nações. E o pacto que Deus tinha era o pacto que Deus tinha com Israel. Era a nação que estava proposta à salvação. Mas isso não impedia de Deus que Deus pudesse salvar os gentios. Então, o Senhor abre essas portas de missões, da missão da igreja, anunciar esse evangelho. E nós podemos ver esse propósito de Deus alcançar as nações através do seu Filho Jesus Cristo em algumas passagens, como a mulher cananeia, em Mateus 15, se você quiser olhar, Mateus 15, 21 ao 28, aquela mulher cananeia, ela estava necessitada, sua filha estava endemoniada, então ela se achega a Jesus, pedindo sua ajuda, sua misericórdia. E os discípulos, Senhor, quer que a afastemos de nós, né? E ela continua clamando, e Jesus, é lícito tirar os pães dos filhinhos e dar aos cachorrinhos? E aquela mulher, com a palavra, ela diz ao Senhor, Senhor, mas até os cachorrinhos comem da migalha do seu Senhor. Ali foi uma demonstração de fé, uma grande fé daquela mulher, como os vemos também no centurião de Cafarnaum. Se você quiser dar uma olhada, Lucas 7, do 1 ao 10, o centurião ali manda os anciãos até Jesus. Jesus se achegam até Jesus pedindo que cure o servo do centurião. E Jesus está em direção até a casa do centurião, até a localidade do centurião, né? Só que o centurião manda os amigos no meio do caminho falar com Jesus. E Jesus ali está junto com os anciãos da primeira leva, né, de anúncio, de pedido de socorro. Chegam os amigos e dizem, Senhor, o centurião nos mandou, e ele disse que ele não é digno nem mesmo de vir até o Senhor, e não é digno de que o Senhor entre na casa dele, porque ele é um homem pecador. Por quê? Por causa dessa tradição que existia. Essa tradição de gentil com judeu. E ele manda os amigos dizerem, eu sou homem de autoridade e eu mando um ir, o outro vai, um faz, o outro faz. Eu sei que somente com a sua palavra o Senhor pode curá-lo. E Jesus, como que espanto, diz, em todo Israel não encontrei um homem com tamanha fé. Em outras palavras, vocês vão ver fora de Israel, a fé fora de Israel. Vocês vão ver essa fé fora de Israel. E esta fé suscitada, que foi levantada, ela foi levantada primeiro na cruz e depois na ascensão de Jesus. Essa autoridade de se falar do nome dele, de se trazer esta autoridade. Esta autoridade missionária está nas mãos da igreja. A autoridade com o poder da palavra, da anunciação da verdade do evangelho. É por isso que Jesus lá diz em Mateus 28, verso 18 ao verso 20. Jesus diz assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O chefão das nações está acorrentado. Ele não pode impedir o avanço glorioso, vitorioso, majestoso do evangelho em toda a terra. Ele reina agora. E o evangelho, ele dá resultado, porque ele é o poder de Deus para a salvação, para todo aquele que nele crê. A igreja, ela apenas tem que anunciar, pregar para vizinho, para parentes, em qualquer lugar que você esteja, a igreja deve anunciar, porque ele prometeu, o versículo 20 de Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja é vitoriosa. A igreja tem autoridade, a igreja tem esta vitória que ele nos deu e esta alegria que está em nossos corações. Que essa alegria nos impulsione a esta missão vitoriosa que somos embaixadores de Cristo. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te edificar, possa te fortalecer.
porque ele venceu e nós vencemos junto com ele. Amém? Deus te abençoe. Graça e paz.